Bom dia, pessoal. Eu sou André Martins Ziegler. Eu vim aqui fazer uma fala sobre o meu repertório e a minha experiência no campo das artes visuais e da minha formação em bacharelado. Antecipo já que eu vou dividir a fala em três momentos, que vai ser primeiro dar uma situada no atual conjuntura que as artes visuais está, porque é muito importante a gente ter o pensamento que a gente está num mundo globalizado e que as coisas estão se atualizando rápido. Depois, no segundo momento, eu vou falar sobre o meu repertório. E no terceiro momento, eu vou refletir sobre esse repertório, dando uns insights para vocês já tomarem consciência do que vem pela frente, quais os gatilhos importantes desse pensar. Eu vou me guiar pelas perguntas de vocês, porque foi a forma mais clara que eu achei de falar, já que é um assunto super complexo o que vocês perguntaram. Aqui algumas perguntas dão uma tese de doutorado, por exemplo. Uh, Principalmente sobre a relação de monetização, sobre o que o artista em bacharelado está produzindo, e sobre qual a possibilidade de atuação dele. Porque a gente tem que ter a consciência, então, primeiramente, que o campo das artes visuais bacharelado é muito amplo. Talvez nem esteja dando mais conta o nome artes visuais. Não sei, que poderia ser artes estéticas, talvez, uma coisa assim, porque com a globalização e essa necessidade de reivindicação da diversidade, de inserção de diferentes corpos, né, no mercado, e de ter uma vida digna e ter mais igualdade, que é a grande crise do mundo e que a gente está aí, né, batalhando se aproximar mais disso. Eu acredito que a visualidade já não contemple mais a complexidade que a gente está pesquisando dentro desse campo, que parte de experiências estéticas. Eu não sei se a Ju já deu algumas dicas de termo, mas a experiência estética eu vou resumir aqui bem fácil. Depois eu vou dar até um PDF para vocês que a gente viu na pós-graduação, que eu acho que a gente deveria ter visto muito antes, porque é bem fácil de ler e dá um boom na nossa cabeça. Experiência estética é, tipo, a partir daquilo que tu vê, né? Tipo, por exemplo, eu vi uma imagem de uma pessoa loira num outdoor com corpo magro e branca. A experiência estética, pô, gostei daquilo, quero me aproximar daquilo ou quero fazer coisas sobre aquilo. Isso inconscientemente, né? A gente vai começando a absorver uma série de valores e esses valores vão transformar nossa maneira de criar e de agir nesse espaço coletivo e com nós mesmos. Então, a experiência estética é aquilo que a gente vê no mundo e desencadeia um processo super subjetivo dentro da gente. É mais ou menos como eu entendo, né? Claro que nesse PDF vocês vão achar uma definição muito melhor e mais completa, enfim. A partir disso, então, por que eu estou falando isso? Porque no mundo globalizado, ao mesmo tempo que a gente está lutando por uma ampliação da diversidade, a tecnologia está sendo super rápida e super massificando as coisas. Por exemplo, 8 anos atrás, fazer uma pessoa com cara de cachorrinho, ou estudar sobre luz e sombra e perspectiva, eram coisas que demandavam tempo. O nosso olhar, a gente, para treinar nosso olhar, demanda anos para conseguir uma qualidade estética no nosso trabalho. E hoje em dia já tem tipo filtros no celular que fazem isso em segundos e com uma qualidade profissional. Então, a primeira coisa a se pensar é que vocês estão ingressando na universidade. E a realidade da universidade brasileira é que ela não está atualizada em termos tecnológicos. E eu estou falando isso porque a minha arte é a partir de processos digitais e tecnológicos. E isso vai diretamente com as questões de monetização da arte. Porque o campo tradicional da arte, ao meu ver, é muito tímido no Brasil. E eu não estou falando aqui que se é ou não é possível. É possível, mas é difícil. É difícil e geograficamente as coisas estão tudo, por exemplo, em São Paulo, a maioria das coisas. Existe aqui em Pelotas coisas alternativas, existe em Porto Alegre, mas não a ponto de consolidar, como foi uma das perguntas feitas, no meu ver, tá, pessoal? E dentro das minhas experiências que eu já saliento aqui, eu tenho uma experiência muito mais enquanto artista pesquisador do que artista de galeria ou do que artista que está produzindo arte para ser vendida e ser posta no circuito, tá? A minha arte é mais para investigação num campo pessoal e subjetivo.
por enquanto. No mestrado, depois eu já atualizo vocês, né? Daí. Então, baseado nisso, vamos ter em mente, a gente está num mundo globalizado, as coisas estão acontecendo rápido. E a partir disso, então, eu vou falar sobre. A gente vai falar sobre o campo das artes visuais e eu vou falar do meu repertório. Eu vou me guiar pelas perguntas, então. O que te levou a cursar artes visuais? Eu vou responder bem sincero. Eu entrei nas artes visuais para fazer coisas bonitas. Eu adorava ver, tipo, o filme de Harry Potter, Senhor dos Anéis, coisas de moda. Sinceramente, imagem photoshopada com aqueles rostos, aquela volumetria maravilhosa, pra mim, meu Deus, queria trabalhar com editorial, pra mim aquilo era tudo e era o meu ideal de vida, era ficar que nem aqueles modelos lá, né, se achando, enfim, maravilhosos, deuses perfeitos. Então foi bem ingênua a minha entrada. Eu não sabia nem o que era curador, eu não sabia nem o que era espaço de museu, eu não sabia nem o que era Bienal quando entrei nas artes visuais. E isso já responde a segunda pergunta. Qual era o maior medo quando ingressou na graduação? Eu não tinha medo porque eu era um completo ignorante, pessoal. Então, tipo, eu não tinha uma noção de mundo também. Eu fui muito criada assim no interior e naquela realidade, tipo, a minha experiência com arte era ir no cinema, ver uma pecinha de teatro do Pokémon, na cidade pequena, com aquela fantasia tosca, né? Esse é o meu repertório de experiência estética antes de entrar na faculdade. Falo isso porque é importante vocês agora pensarem também qual o repertório de vocês da experiências estéticas, da experiência com arte antes da faculdade, porque a partir dessa tomada de consciência da realidade de vocês, vocês vão poder comunicar para os professores qual a necessidade e as dificuldades que vocês têm. Uma coisa que eu não fiz e que eu acho que dificultou bastante meu processo de como apresentar a minha arte para uma realidade coletiva, né? Como ocorreu os estudos na instituição e o que mais te motivou? Foi bem tranquilo. Eu posso dizer que na UFPEL a gente é bastante privilegiado pelo corpo docente que a gente tem, pelo clima amigável e fraterno. Claro que sempre há. A gente sabe que sempre tem umas coisinhas aí de bastidor, de briguinha, mas no geral os professores e a instituição é muito interligada com o pensamento contemporâneo de que arte não é só aquilo que está dentro do entendimento tradicional da pintura, escultura, não sei o que lá. Então, o que eu quero dizer é assim, ó, conversem, não tenham medo de misturar técnicas, não tenham medo de trazer coisas novas. Por exemplo, no meu tempo, agora eu vou relatar um pouco como ocorreu. No meu tempo, tipo, eu comecei pela pintura, o grande um déficit de concentração. Então, para mim chegar no grau de realismo que eu queria dentro do desenho da pintura seria muito penoso. E isso é por limitações pessoais, tá? Não estou dizendo que isso para algumas pessoas super fácil, super tem resultados super bons e desenvolvem várias coisas legais. Mas eu não estava conseguindo ter paciência e estava me frustrando. Então eu comecei para fotografia. Na fotografia, eu tinha uns referenciais assim, de como eu gostava da fotografia, né? Porque dentro da fotografia também é um leque imenso. Tem a fotografia de denúncia, tem a fotografia social, tem a fotografia do editorial de moda, tem fotografia de cinema, enfim. Então eu falei, não, quero fotografia dentro daquele pensamento ingênuo inicial, né? Gosto de coisas bonitas. E eu gosto até hoje, mas com mais conteúdo e sendo menos tapado. Então essa é uma artista que eu gosto muito, a Rebecca Milen. E eu vi que eu queria chegar nesse tipo de técnica no Photoshop e nesse tipo de retrato. Então eu comecei a fotografar e comecei a chegar nesses resultados aqui inicialmente. Comecei a fazer várias experimentações. Esses são trabalhos próximos ali da minha era do TCC. Foi um processo muito natural. Eu pude experimentar todas as técnicas de escultura, de gravura. E foi divertido. Foi bem libertador dizer não quero isso. Nenhum professor, ninguém me julgou por eu condenar que aquilo não servia para mim. E o que mais me motivou foi duas experiências bem transformadoras com grupos de extensão e pesquisa. Eu não sei se a Ju já deu uma palhinha para vocês, mas esses grupos são grupos que investigam sobre determinado assunto e normalmente estão produzindo algo de retorno à sociedade ou de retorno à comunidade da própria universidade, né, além do campo das artes visuais. Daí eu participei do grupo Fronteiras e Diversidade,
que era onde a gente fazia eventos artísticos e mesas de discussão sociais. É um grupo que integraliza todos os cursos humanas, letras, geografia, história, artes. Então era tipo, era gigante. E o meu repertório ali de sensibilização cultural e de diálogo com outras realidades aumentou muito. E nisso eu já comecei a me afastar um pouco dessa ideia de fazer imagens só por uma questão estética visual, né? E a outra experiência foi com o grupo Patafísica, que até hoje eu sou colaborador e que mudou totalmente minha vida, tanto a nível pessoal quanto a nível acadêmico e profissional, que foi com a mediação artística, né? E ali eu comecei a rever a própria fotografia. Porque eu fui motivado inicialmente pela fotografia para alcançar um grau de beleza, né, um padrão de beleza fantástico, de realismo mágico, que constituiu o meu imaginário a partir das experiências que eu tinha, que era com cinema principalmente, né? E com outdoor da cidade, com revistas, enfim. Então, a partir disso, eu falei, tem coisa a mais aí. Como mediadora, eu comecei a ver uma dinâmica entre o experienciador, entre o artista e, por exemplo, entre o curador, né? Entre a curadoria, entre o espaço e a instituição. E daí eu comecei a ter mais interesse por investigar essa dinâmica. Tá, essa imagem me fascina, mas por que que ela me fascina? Por que que eu quero chegar nesse resultado? Porque eu me sinto bem fazendo essas imagens e dentro do contexto do campo das artes visuais, né? Nisso eu mudei até a minha orientadora, que era a Ju, né, no TCC, porque ela é professora de fotografia, na época era a principal, e ela começou a ser co-orientadora, porque o assunto do meu TCC, apesar de partir da fotografia, não acabava pela fotografia. Ele ia mais para reflexão filosófica de subjetividade. Então eu já comecei a me ligar que o meu perfil não era um perfil de artista de galeria. Eu não estava produzindo imagens para participar desse circuito e para falar sobre técnica em si, apesar de ser muito importante eu investigar e entender os meus processos de criações. Então eu comecei a ter orientação com a Carol Rochefort e comecei a falar sobre potência de criação, sobre como acessar a nossa potência de criação diante do mundo que eu sentia ser muito embrutecido por uma cultura totalmente voltada a valores materiais e valores mercantológicos, né? A ponto de estar matando pessoas através das diferenças sociais e estar marginalizando. Então, para mim, era muito claro, começou a ficar muito claro de quanto privilegiado eu era de ter esse pensamento, nossa, quero fazer arte para fazer imagem bonita. E de quanto isso era problemático, apesar de me fazer potente até hoje, eu ainda assim, tipo, gosto muito de fazer coisas esteticamente belas e fantásticas, mas o quanto outras milhares de pessoas não têm acesso a isso, né? Não têm acesso a esse processo de criação e esse tipo de experiência. Então, para mim, até agora, no momento do mestrado, está sendo muito mais interessante eu investigar a dinâmica e de como eu vou posicionar esses meus modos de criar sem ser alienado, né? Tosco, reduzida à minha realidade de classe média branca, e de não ver essa minha realidade como uma coisa ruim, mas como uma coisa ao meu favor, né? Porque a partir do momento que tu é alienado, tu não tem noção das potências da tua própria realidade. Deixa a provocação aí para vocês, inicial, é tipo, conheça a própria realidade de vocês.